Oi, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos novamente ao Demeter Studio. E hoje, galerinha, a gente está criando aqui um concept art, podemos dizer assim, né, de um personagem que eu decidi fazer aqui no canal. E eu quis fazer uma bruxa. Eu tentei pegar aí como referência, né, a bruxa da Branca de Neve, né, segurando a maçã e tal. E eu tentei criar a minha aqui, mas logicamente sem olhar as referências, porque eu não queria fazer nada que fosse muito parecido. Eu queria criar a minha própria bruxa, só que utilizando aquela como referência assim para criar o designer dela, a pose e tal. Então eu fiz aí, né, criando o esboço, eu fiz aí ela segurando uma maçã. Mas pelo que eu lembre, né, do designer da bruxa da Branca de Neve, ela era uma senhorinha mais velha, mas ela tinha mesmo a pele, né, de gente humana, né, com aquele tom, uma pele clara, né, um tom bege e tal. E aqui antes mesmo de criar, eu já estava pensando num tipo de cor. E eu queria fazer ela como uma cor meio esverdeada, tipo aquela bruxa que aparece no desenho do Pica-Pau, se eu não me engano, é uma bruxa verde. E tem até um outro desenho, na verdade é um outro jogo, é um jogo do Nintendo 64, o Banjo-Kazooie, onde a principal antagonista ali do jogo, né, ela é uma bruxa da cor verde. Então eu busquei essas referências mentalmente aí para fazer a coloração dela. E eu senti que ela tava faltando algum elemento ali na mão direita dela que tava para baixo, né? Então eu decidi fazer uma cesta aí, colocar uma cesta e fazer a cesta recheada de maçãs também. Eu tava pensando também, né, em criar ela com um capuz, só que eu tive a ideia de fazer ela quase com a cabeça ali quase careca, né, com apenas alguns fiozinhos apontando e aí mais para trás sim o resto do cabelo. E se eu fizesse ela com o capuz na cabeça, eu não conseguiria mostrar essas coisas, então eu decidi fazer com o capuz para baixo mesmo. E o intuito dessa arte aqui era treinar, né, um pouquinho mais o 3D. Então eu criei o esboço ali e logo depois do esboço eu já comecei a preencher com as cores bases do personagem. Não me preocupei em fazer line art porque é algo que gasta muito tempo aí. E eu tô buscando fazer a pintura de uma outra forma que tá me ajudando bastante, que é o que? Antes de começar a jogar a luz e sombra, eu pego um brush soft, deixo ele em um tamanho bem grande, baixo um pouco a opacidade e eu vou pintando ali com o brush soft só para identificar qual parte do personagem vai estar sendo iluminada e qual parte vai estar em sombra. Então a parte em sombra seria o rosto, a parte do rosto esquerda ali da bruxa, né, do corpo, a parte esquerda dela. Então ali eu já deixei com o verde um pouquinho mais escuro, mas bem de leve, e com o verde um pouquinho mais claro onde estaria sendo iluminado. E assim na parte da roupa, né, também, né, um preto mais claro onde está iluminado, um preto mais escuro onde estaria em sombra. Isso me ajuda a identificar as cores que eu vou utilizar, porque na parte em sombra da bruxa também vai ter luz. Não seria uma luz tão forte como a parte que estaria sendo iluminada, mas vai haver tons mais claros sim. Só que esse tipo de coisa ele me ajuda a identificar que nenhum ponto de luz na parte que vai estar sombreada vai ser tão claro como nos pontos iluminados. Então isso me ajuda em que ponto? Eu determino uma cor para a luz, por exemplo, um tom de verde. E sempre quando eu for jogar esse tom na parte que está sendo sombreada, digamos assim, na parte que não vai estar recebendo luz, eu vou baixar um pouco a claridade desse tom. E assim eu vou fazendo em tudo. Isso me ajuda a determinar esses pontos de iluminação, deixar eles mais corretos no personagem. E depois de fazer isso, depois de terminar esses pontos, eu comecei a dar um pouquinho mais de forma com o brush de borrar, né? Acrescentar os volumes do personagem. E aqui vocês podem ver que eu já dei uma mudada ali no tom de pele da bruxa, deixei puxando um pouquinho mais para amarelo, né? Isso é algo que eu vou fazer bastante aqui nesse vídeo. Eu tô com esse costume de usar esse atalho Ctrl U para ficar mudando a cor, porque como é um personagem que eu tô criando aqui, eu não tenho bem definido como vai ser a cor dele, eu tenho uma ideia, né? Então eu consigo usar essa artimanha aí de ficar alterando a cor para ver com qual será a melhor cor que vai se encaixar pro personagem.
E aqui nesse ponto, né, vocês podem ver que eu comecei a adicionar alguns detalhes ali na bruxa. Eu fiz os dentes, fiz umas espécies de manchas também ali no cucuruto dela, né. Eu tentei criar uma espécie de verruga aqui no nariz e mais pra frente eu vou mudar, porque ficou parecendo uma coisa muito estranha, parecendo uma espinha, um berne muito estranho e não era bem isso que eu tava pensando. Então depois, né, eu vou acabar mudando isso também. Eu fiz a sobrancelha dela, fiz um pouquinho do dente ali aparecendo, mas bem de leve. E tô jogando alguns efeitinhos ali nos olhos, né, pra dar uma iluminada no olho mesmo. Eu gostaria que esse olho chamasse atenção, então mais pra frente eu vou acabar mudando. E aqui eu alterei mais uma vez, né, a cor da bruxa. Eu deixei ela agora com um tom mais amarelado. Antes ela tava verde, agora ela tá mais puxando pro amarelo mesmo, uma cor de musgo. E eu acabei jogando ali uns highlights, né, naquela parte esquerda do rosto para dar uma definida melhor nos volumes e também insinuando aí que estaria vindo uma luz lilás ali daquele lado esquerdo da bruxa, né. Aqui eu dei uma aumentada um pouquinho nos olhos para chamar mais atenção, que era aquilo que eu estava falando. Eu também estava pensando em fazer ela com um tom mais escuro, mas assim, para ilustração e para um concept art eu acho que isso não fica tão agradável, então eu acabei aumentando aí um pouco mais o brilho e a saturação da bruxa também, sabe, deixar ela mais clara mesmo para que fique mais fácil da gente visualizar. Aí eu acabei alterando, né, com o Ctrl U a cor dos highlights, eu deixei verde, achei que ficou mais legal. E é legal que a gente consegue fazer esse tipo de brincadeira no Photoshop, né, ficar alterando as cores para ver o que melhor se adapta ao nosso personagem. Aí por último, eu dei um render ali no cabelo dela, né, tava só uma cor ali para fazer a cor base, depois uma camada separada eu fui fazendo os fios, adicionei fios também de cor esverdeada para aumentar, né, a realidade daquele highlight, porque a luz ela não vai estar influenciando só na pele, então eu fiz isso em cada parte, fiz na cesta, na maçã, na roupa dela também para ficar uma coisa bacana. Eu refinei também alguns cabelinhos ali que vinham da testa dela, né, deixei bem branco para a gente conseguir ver. Arrumei agora, estou arrumando a parte do tecido, né, tentando fazer aquelas dobinhas parecerem um pouquinho mais reais e melhores. Renderizei ali as maçãs também, né, mas eu não me preocupei muito em deixar da melhor maneira possível esses adereços, sabe? Eu procurei dedicar a maior parte da minha atenção no rosto da bruxa, que era algo que eu queria que chamasse atenção, no rosto e nas mãos. Mas na parte da roupa ali, eu deixei já meio jogado mesmo, porque aquele negócio de composição de imagem, né? Aquilo que a gente quer que chame mais atenção, é o que eu estou tentando praticar, é aquilo que eu tenho que renderizar mais. E aquilo que fica em segundo plano, a gente não precisa dar o máximo da nossa atenção, digamos assim. E aí por último, né, tô criando um cinto para a bruxa, que era algo que eu tinha planejado no esboço. E eu vou criar também uma espécie de fivelinha ali no salto alto dela também. Eu apliquei um xadrez ali na meia dela, eu achei que deu um toque legal. E aí por último, eu estou usando aquela ferramenta dissolver, né, aquele filtro dissolver que a gente consegue ir modelando o nosso personagem. E aí por último sim, né, eu dei uma arrumada ali na verruga, eu acho que assim ficou mais legal. Joguei uns tons aí de vermelho no nariz, na parte dos olhos dela ali, nas olheiras dela, né, que seriam com um pouquinho mais de um tom avermelhado, e na orelha dela também. E aí por último só jogando um tom de branco e de verde ali no fundo para dar um destaque pro personagem. E aqui está a nossa bruxa finalizada. Eu tentei juntar tudo que eu encontrei assim, de mais nojento para colocar nesse personagem, né? Verrugas, um nariz grande, olheiras, uma careca muito estranha, com uma espécie de cascos ali saindo da cabeça. E eu acho que funcionou, porque ela ficou bem nojenta mesmo. E eu gostei muito de fazer esse desenho. Eu também espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
qualquer dica sobre desenho, sobre pintura que vocês tiverem para me dar aí, né? É lógico que eu tô aceitando, podem deixar aí nos comentários, porque o intuito mesmo aqui é a gente continuar evoluindo sempre e fazendo um conteúdo cada vez mais bacana aqui para vocês também. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, então não se esquece de deixar o seu like aqui, que vai ajudar demais na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente!